Opa, opa, meus caros, como é que estamos aí? Bom feriado para todos! Quem falou que feriado não é dia de estudar, né? Bora estudar. Então, se você for assistir aos desfiles, né? O que eu acho, né, um gosto estranho ficar vendo desfile, né? Você assiste o desfile militar e depois você vem aqui e estuda comigo para essa prova. E vamos trabalhar o tema, gente, que é tema obrigatório para quem vai para uma prova dessas. O tema relativo a bens públicos. Não existe prova de FUNAI, gente. Não existe prova de IBAMA, não existe prova de BNDES que não peça bens públicos. Agora, qual é o tipo de enfoque? Como é que você tem que trabalhar esse tema na sua cabeça no perfil de uma prova de nível ou de escala federal? Veja, quando a gente fala de bens públicos, senhores, nós temos que saber, em primeiro lugar, conceito. Em segundo lugar, regrinhas relativas ao sistema de proteção, ao regime protetivo desses bens públicos e aquelas perguntinhas clássicas, né, sobre alienar, não alienar, penhorar, não penhorar e tudo mais. Porém, talvez o que mais se pergunte numa prova federal dessas é justamente a classificação dos bens. Se nós fizermos juntos uma pesquisa estatística de provas anteriores do perfil dessa prova da FUNAI, do mesmo jeito que nós temos as outras entidades que eu listei, né? IBAMA, né? A equivalente seria então IBAMA, BNDES, FUNAI, IBGE, tá? IBGE tem mais ou menos o mesmo perfil. São provas que também perguntam regime jurídico, conceito, classificação e tudo mais, porém dão ênfase muito maior para a classificação e a definição, principalmente, dos bens federais. Perfeito? Então, nós vamos fazer o nosso estudo voltado para esse sentido. Eu preparei para vocês, gente, um resuminho bem bacana. Esse resuminho bacana que está em anexo, e já vamos começar a trabalhar. Esse resuminho, meus caros, ele basta para uma preparação geral, porém, eu vou precisar que vocês acrescentem diversas coisinhas que eu vou falando aqui ao longo desse nosso encontro em um feriado. Aliás, eu queria saber quem foi o coração amargo que disse que dia útil é aquele em que a gente trabalha e os outros não são úteis. Para mim, dia útil é aquele que a gente fica com a família, é aquele que a gente curte amigos, é aquele que a gente se volta para a gente mesmo, se volta para Deus, né? Reflete, medita. Isso para mim que é um dia útil. E dia inútil é aquele que a gente fica correndo atrás de ganhar dinheiro, essas bobagens todas. Beleza? Então, sendo esse talvez um dia muito útil para a gente, 7 de setembro, né? Bora analisar agora as questões relativas a essa matéria. Não perguntas, né? Os tópicos, né? Eu falei questões, tá viu, professor? É aula de resolução de questões? Não é não, relaxa aí, calma que vai dar tudo certo. Bora lá? Começando junto aqui, meus amigos, olha só. Em primeiro lugar, é importante que todos vocês saibam que os públicos, senhores, estão sujeitos a uma classificação e uma conceituação pelo Código Civil, gente. Então, veja, quando a gente fala de bens, o tema bens, propriedade e obrigações reais pertence ao universo normativo do direito civil. Então, não é porque o bem é público que ele deixa de ser regido pelas normas do direito civil. Quem define o que é bem, natureza do bem, regras jurídicas relativas ao bem, sistemas de obrigações, onerações, direitos e deveres sobre os bens,
Tudo isso, gente, é matéria civil. O fato de o bem estar vinculado ou ligado ao Estado ou à administração não tira a sua natureza legislativa, sua natureza normativa. Portanto, meus caros, quando falarmos do conceito e das classificações, nós teremos que utilizar o sistema normativo privado do Código Civil. Tá bom? Então, voltando para o texto, vamos lá. Aqui, ó, pau! Então, tá aí, ó. Né? Conceito de bem público nós vamos obter lá no Código Civil, artigo 98. O artigo 98 fala que serão bens públicos todos aqueles de domínio das pessoas políticas, autarquias e fundações públicas, que são, na verdade, pessoas jurídicas de direito público. Mas eu quero que você acrescente agora, senhores, um pouco mais de informações aí. Em primeiro lugar, eu quero que você deixe claro para você mesmo, ainda mais para quem não tem formação em direito, tá? O seguinte, que para ser bem público, o que interessa é domínio. Tá vendo a palavrinha aí? Domínio, ou seja, quem é o dono. Eu, no seu lugar, escreveria ao lado, especialmente se eu não fosse formado em direito, eu escreveria o seguinte: para o conceito de bem público, não interessa quem esteja na posse do bem, vírgula, nem quem esteja usando o bem, vírgula, nem a destinação que está sendo dada ao bem. Perfeito? Ponto. Mesma linha, interessa apenas o domínio. Quem é o dono? E aí você vai abrir parênteses e escrever. É a, abre aspas, teoria do domínio, fecha aspas, que vigora no sistema brasileiro desde o Código Civil de 1916. Ponto. Coloque na mesma linha agora, na mesma linha. A doutrina construiu a, abre aspas, teoria do domínio iminente do Estado, fecha aspas, que é uma teoria que irá dizer que qualquer bem está na iminência de se tornar público conforme passe a existir necessidades ou interesses públicos que recaiam sobre o bem privado. Ponto. Mesma linha. Essa teoria do, abre aspas, domínio iminente, fecha aspas, é baseada na, abre aspas novamente, gente, abre aspas, função social, fecha aspas, que recai sobre todos os bens, tracinho. Essa função social determina que o direito de propriedade privada sobre os bens é reconhecida e garantida por lei. Porém, surgindo necessidades ou interesses públicos, o direito de propriedade privada será, abre aspas ou sublinha, relativizado, fecha aspas, e o Estado poderá
desapropriar o bem para, trazê-lo para o domínio público e então dedicá-lo àquela necessidade ou interesse público. Ponto. Captou, então? Então, vamos ver se está ficando claro, gente. Todos os bens, não interessa cor, tamanho, finalidade, uso, nada disso. Todos os bens são regidos por normas e classificações legais, e a legislação que faz isso é o Código Civil, porque bem é matéria de direito civil. Matou. Quando falarmos de bens públicos, a própria lei civil vai dizer que o bem é público desde que ele pertença, desde que ele seja de domínio de algum ente estatal de direito público, ainda que o bem esteja na posse dos particulares, ainda que o bem esteja sobre uso dos particulares, não tem problema nenhum, tá? Então o que interessa é ser o dono. Isso é uma teoria chamada teoria do domínio, ou seja, o que interessa é o domínio. Bom, a partir da teoria do domínio, a doutrina desenvolveu uma segunda teoria chamada teoria do domínio iminente do Estado, para falar que qualquer outro bem privado que ainda não pertença ao Estado pode passar a pertencer a qualquer momento. Por quê? Porque qualquer bem privado pode vir a ser necessário para uma urgência, uma emergência pública ou um relevante interesse público ou social. Quando coisas assim acontecerem, o Estado vai ter o direito, segundo a Constituição Federal, de declarar que sobre aquele bem privado agora existe necessidade pública ou utilidade pública ou interesse social. E daí então, o Estado pode desapropriar o bem. Amigos, desapropriar não é, presta atenção, não é cancelar o direito privado de propriedade. Não é isso. Desapropriar é mitigar, é reduzir o direito privado de propriedade. Peraí, professor, não entendi. Eu tenho ali um terreno. Aí a prefeitura fala que é fundamental aquele terreno para construir uma barragem e acabar com as enchentes da cidade. Certo. Aí a prefeitura vai desapropriar meu terreno. Eu não perdi o terreno? Não, não perdeu o terreno. Por quê, gente? Anotem junto comigo. Toda desapropriação deve ser sempre indenizada. Aí você coloca um tracinho na mesma linha. Portanto, o Estado é autorizado pela Constituição a converter o direito de propriedade sobre um bem em direito de propriedade sobre o valor desse bem. Entendeu? Então você tem um terreno, vale R$ 200.000. A prefeitura precisa para evitar que a cidade sofra inundações. A prefeitura tira de você esse bem, dá R$ 200.000 na sua mão e você compra outro terreno em outro lugar. Captou? A ideia é essa. E aí você vai abrir parênteses. Expropriações que não são indenizadas não representam nem teoria do domínio e nem irão converter bens privados em bens públicos. Tracinho novamente. Ocorre expropriação não indenizada
como, abre aspas, eu troco a cor, gente, efeito secundário de uma prévia condenação judicial, fecha aspas, pelo cometimento de ilícitos. Ponto. Mesma linha. Logo, quando uma fazenda é expropriada, porque nela havia plantação de drogas ou uso de trabalho escravo, vírgula. Quando uma aeronave é expropriada, porque era utilizada para tráfico de drogas, vírgula. Quando uma faca ou um revólver são expropriados porque foram usados em um homicídio, tracinho, esses bens não estão voltados a necessidades nem interesses públicos e essa expropriação é uma forma de punir. Ponto. Mesma linha. Geralmente, bens expropriados são ou empregados em programas sociais, tal como fazendas expropriadas, que passam para o programa de reforma agrária, vírgula. Bens e máquinas expropriadas costumam ser doadas para entidades beneficentes ou leiloadas pelo Estado. Joia? Fecha parênteses. Ponto. Então vamos lá, gente. Teoria do domínio iminente do Estado. Quer dizer que qualquer coisa sua, seu computador, seu carro, sua casa, qualquer coisa sua, está na iminência de se tornar público, porque pode, de um momento para outro, surgir uma necessidade pública ou um relevante interesse público ou social. Ocorrendo tais hipóteses, a Constituição vai dizer que o direito de propriedade privada não é absoluto e ele se submete à função social da propriedade. O Estado, então, invoca estes dois fundamentos, desapropria o bem. Desapropriar o bem significa que aquele bem vai passar para o domínio público, vai passar a ser bem público, e o Estado vai te indenizar no valor justo. Em outras palavras, você não perdeu o direito à propriedade. O Estado converteu direito de propriedade sobre um bem em direito de propriedade sobre um valor, para que você pegue esse valor e compre outro bem em outro lugar de outro tipo. Quando a gente se deparar com expropriações que não são indenizadas, aí a conversa é diferente, porque uma expropriação não indenizada não transforma aquele bem em bem público, não. E uma expropriação que não é indenizada não tem o objetivo de atender necessidades ou interesses públicos, tem o objetivo de punir aquela pessoa. Então, os bens que são expropriados ou são destruídos quando forem ilícitos, né? Drogas, mercadorias falsas, coisas assim, ou são empregados em programas sociais do tipo reforma agrária, doação para escolas públicas, né? Coisa assim, ou ainda são levados a leilão. Joia? Teoria do domínio iminente do Estado. Fecha parênteses, ponto. Aí põe na linha de baixo. Como regra, só para finalizar essa parte da desapropriação, tá? Como regra, todos os bens privados
estão sujeitos à desapropriação, salvo, tem algumas exceções, salvo bens personalíssimos, né? Fotografias de família, né? Aliança de casamento, né? Cadeira de roda de um cadeirante, né? Salvo aqueles que são personalíssimos e dinheiro. Dinheiro, gente, é um bem que não pode ser desapropriado, porque se for para desapropriar dinheiro, tem que indenizar em dinheiro. Então fica a conversa de maluco, né? Olá, eu sou o Estado, eu vou desapropriar 500 mil reais teus. Tó, indenização, 500 mil reais. Oi? É? Quem tá biruta aqui? Quem já bebeu no feriado, certo? Então tome cuidado com esse detalhe. Valeu? Voltando para o nosso texto. Vamos lá. Olha lá. Estão ouvindo a musiquinha da minha máquina de lavar? A sua também toca essa música? Ela lava a roupa e toca uma musiquinha toda contentinha, como se ela tivesse feito um baita de um feito, né? Se ela tivesse, olha o que eu fiz, eu lavei sua roupa. Ela só fez a obrigação dela. Vamos lá. Então, continuando, gente. Para definir bem público, agora são questões das provas do nível que vocês vão fazer, tá? A conceituação é legal. Então, não cabe à doutrina e não cabe à jurisprudência definirem o conceito de bem público. É um conceito legal. Qual é o fundamento? O fundamento é o domínio. Quem é o dono? Quem pode legislar para definir essas regras? É o artigo 22, inciso 1º da Constituição. A competência é privativa da União. Com isso, o que você pode escrever agora, ao lado, é o seguinte: leis estaduais e municipais que inovem ou alterem as regras do Código Civil sobre conceito e classificação dos bens públicos será formalmente inconstitucional por violação da competência legislativa privativa da União. Joia? Questões de prova, hein? Vamos lá, gente. Agora vamos falar do regime jurídico protetivo. Olha lá. Qual é a grande graça, senhores, de um bem vir a ser classificado como público? A grande graça, a grande vantagem é que esse bem passará a ficar super protegido. Aí, você está vendo aqui, ó, estão sujeitos a um regime protetivo, né? Tá, professor, agora o que fundamenta? Podem perguntar na prova? Claro que podem. Então, antes de nós falarmos dos 3 tópicos, escreva ao lado no seu caderno. O regime protetivo decorre de 2 princípios constitucionais. 2 pontos. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Certo? Tracinho. A reunião desses 2 princípios faz com que bens classificados como públicos pela lei, sejam protegidos. E, troca de cor ou sublinha, gente, essa regra protetiva não, gente, por favor, coloque esse não em maiúsculo, não depende nem da utilização do bem, vírgula,
nem de quem esteja na posse do bem, abra parênteses, tal como ocorre com bens públicos que estejam sendo usados por particulares. Fecha parênteses, e agora vai vir a parte mais chocante, tá? E nem o fato de o Estado saber que um determinado bem é público ou não, tal como ocorre com as terras devolutas. Eu ainda vou falar o que é, tá? Terras devolutas, tá bom? Ponto. Então, gente, esse regime protetivo recai sobre todos os bens federais, estaduais, municipais, usados pelo Estado, em desuso pelo Estado, usados por particulares, ou até mesmo aqueles que são do Estado e o Estado nem estava sabendo. Vamos lá, primeiro deles, impenhorabilidade. Bens públicos, gente, não podem ser penhorados por causa desses dois princípios e, para não frustrar o credor, a Constituição previu o artigo 100, dizendo que quem quiser cobrar dívidas do Estado vai cobrar por precatórios ou por RPV, que é o tal do requisitório de pequeno valor. Item 2, não oneração. Quer dizer o seguinte, gente, se o bem público não pode ser penhorado, ele também não pode ser dado em garantia, tá? Dar em garantia um bem é isso que está aí. Dar em garantia significa fazer estas coisinhas aí, gente, ó. Dar em penhor, hipoteca, anticrese, entre outros. E o item terceiro, imprescritíveis. Gente, imprescritíveis é a mesma coisa que falar que bem público não está sujeito a uso capião. A uso capião, gente, é um nome esquisito para um instituto jurídico chamado prescrição aquisitiva, tá? Então, não interessa há quanto tempo um particular está usando um bem que é público, esse particular nunca, pode sublinhar o nunca, nunca terá o direito de uso capião sobre ele. Ok? Ah, professor, o que acontece com favelas, né? E os bairros populares que foram construídos em cima de áreas públicas, hein? Tá bom. Quer anotar isso? Então põe aí, tá? Do lado desse artigo sobre desse item terceiro. Escreva assim, ó. Observação. Bairros populares, vírgula, comunidades carentes e favelas construídas em terrenos públicos, não darão direito de propriedade a essas pessoas. Porém, conforme o, abre aspas, Estatuto das Cidades, fecha aspas, permitirão regularizar a posse, sublinha posse 9 vezes, regularizar a posse, para que essas comunidades continuem a residir nessas áreas e o Estado possa levar a eles o que, senhores? Serviços e comodidades públicas, tal como eletricidade, água, esgoto e asfalto. Captou? Ponto. Então, gente, é o seguinte, se o bem é público, nunca vai se sujeitar a uso capião.
É impossível. Totalmente impossível. Tá, professor, mas como é que a gente consegue, então, compreender essas baita favelas, ou esses bairros populares, que invadiram, por exemplo, as zonas de mananciais, invadiram reservas indígenas? E agora o Estado distribui energia, puxa esgoto, entrega água, botou rua lá, faz transporte público lá. Por causa disso, gente. Nós temos que viver no equilíbrio dos interesses e da pacificação social. Aquela comunidade já é grande? Já. Está lá há muito tempo? Está. Aquela área está precisando ser usada agora pelo Estado? Não. Então, vamos fazer o seguinte: pelo bem geral, a gente vai regularizar o direito de posse. Então, aquele pessoal pode ficar na posse, mas nunca vai se tornar o dono. Se o Estado precisar, ele retoma a posse. Enquanto não precisar, esse pessoal vai morar lá, e aí o Estado pode, então, levar para todos eles os benefícios e as necessidades coletivas. Já? Voltando para o texto. Olha lá. E agora a parte sobre alienar bem público, hein, gente? Pode ou não pode vender bem público? Olha, tem gente que fala, é bem público, em regra não pode ser vendido. Ah, não pode? Então quer dizer que a polícia, por exemplo, usa as mesmas viaturas desde o século passado, né? Ela corre de charrete atrás do bandido, é isso, né? Não, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, meus amigos, para que a gente possa decidir se o bem público pode ou não pode se sujeitar à alienação, o que nós vamos ter que fazer é justamente analisar a regra de afetação, que está lá no artigo 99 do Código Civil. Amigos, afetação é o nome jurídico que se dá para a regra que vai determinar o uso e a destinação de um bem. Então, se tivermos um bem sobre uso do Estado ou destinado a atender a coletividade, nós vamos ter afetações. Entendeu? A afetação, gente, pode acontecer através da edição de uma lei. Então, vem uma lei e fala o seguinte, por exemplo, a faixa de 33 metros a partir da maré alta é um bem público pertencente à União, chamado, né, de zona da Marinha, e está afetado para o uso geral da coletividade e preservação da segurança nacional. Pronto. Então, às vezes, é uma lei que faz isso. Às vezes, meus caros, é um ato administrativo, né? Então, vem lá, por exemplo, a Polícia Civil do seu estado e compra novas viaturas. Aí vai vir lá o termo de entrega. Sei lá, a Mitsubishi entregou ali os veículos licitados e adquiridos para a corporação policial. Vai vir um decreto dizendo: todos os carros ora recebidos estão destinados ao uso da Polícia Civil do Estado, assim, assim, assim. Pronto, afetou. Agora, às vezes, gente, o bem público é afetado por sua própria natureza, certo? É o caso de uma praia. Então, nós temos a zona de marinha, que eu falei antes, e agora nós temos a praia. Gente, não precisa ter lei ou ato administrativo que diga o seguinte: faixa de areia do continente encontrando o oceano vai ser chamado de praia e é para uso recreativo da coletividade. Não precisa disso, né, gente? Pelo amor de Deus. Praia é praia, ponto final. Então, às vezes, a afetação decorre da própria natureza do bem. E nós temos, gente, lá no nosso Código Civil, duas afetações. Duas. Olha, bem de uso comum do povo, praia, praça, parque, viaduto, rua, avenida. E aí vai. Mangue, né? E bem de uso especial. Fórum, delegacia,
prédio da prefeitura, viatura de polícia, as armas da polícia, os computadores das secretarias e dos ministérios. Percebeu? Amigos, esse uso especial, às vezes é um uso especial de uso direto, né? Como é o caso das viaturas da polícia, às vezes é de uso indireto, tal como as terras que são destinadas às comunidades indígenas. Então, o bem é público. Terras dos índios é bem público federal. Pertence ao Estado, na verdade à União, né? E é usado indiretamente pela União. Né? Porque, na verdade, ela está cedendo para a tribo indígena enquanto a tribo indígena existir e lá ficar. Se a tribo indígena acabar ou se mudar de lá, aí a União faz outra coisa com aquele terreno. Belezura? E aí, meus amigos, o que são bens dominicais ou dominiais? Olá, gente. Bens dominicais ou dominiais são aqueles bens que estão desafetados. São os bens que não estão sendo usados nem pelo Estado, nem pela coletividade, e não estão destinados a algum interesse nesse sentido. Toma cuidado, gente, que, por exemplo, reserva ambiental nas regiões de mananciais de água. Está sendo usado pelo Estado efetivamente? Não. Está sendo usado pela coletividade? Não. É dominical? Também não, né, gente? Porque existe uma norma afetando toda a região ao redor dos mananciais para a preservação da água potável. Então, existe uma afetação, existe, só que é uma afetação de uso indireto. Não tem ninguém lá, né? Pisando, usando, construindo, dormindo lá, cavando, não. Mas tem uma destinação pública. Tá legal? Olá, gente. Enquanto o bem estiver afetado, ele não pode ser alienado de jeito nenhum. Então, bens públicos sujeitos a qualquer afetação não podem ser alienados, ponto final. Agora, se tivermos bens públicos desafetados, ou seja, dominicais ou dominiais, tá? Aparecem as duas expressões, são sinônimas. Daí eles podem ser vendidos, podem, tá? Então vamos escrever aí, gente, o que precisa para vender um bem público? Vamos juntos? Então coloque junto comigo, por favor, gente. O que é necessário para a venda de um bem público? Coloque assim. Em primeiro lugar, é necessária a prévia desafetação. Em segundo lugar, é necessária a avaliação de mercado e motivação que justifique que alienar o bem será mais vantajoso para o interesse público. Ponto. Linha de baixo. Bens imóveis federais também dependerão de prévia autorização do presidente da República quando pertencerem a autarquias federais ou fundações públicas federais. Joia? Ponto. Linha de baixo. Em seguida, em regra, será realizada a
perdão, a licitação pela modalidade leilão, abra parênteses, salvo nas hipóteses de dispensas licitatórias, tal como bens alienados entre entes públicos, né? Então, se o município quiser comprar um prédio que é do Estado, ok? Ou ainda, mercadorias de baixo valor, etc. Belezura? Fecha parênteses. Então, para alienar, precisa de tudo isso. Joia? Visto essa parte, senhores, vamos agora falar um pouquinho, né? Entrar agora um pouquinho naquela parte sobre a classificação. Tem gente que inventa umas classificações esdrúxulas. Esquece. Primeira forma que você tem que entender de classificação é quanto à titularidade. Então, saiba que nós temos bens públicos federais, estaduais, municipais e distritais. Eu coloquei para vocês aí os artigos da Constituição Federal, e não é à toa, gente. Por quê? Na prova, cai o texto expresso de lei, tá? Então, leiam e releiam esses artigos, tá bom? Professor, fiquei com uma dúvida. Os entes federados podem desapropriar bens uns dos outros? Boa pergunta! Então, agora escreve assim, como nota de observação, tá? O ente federado maior pode desapropriar bens do ente federado menor, tal como a União, desapropriando terrenos de um município. Ponto. Mesma linha. Como regra, a jurisprudência exige que o bem público do ente menor estará sujeito a essa desapropriação desde que esteja desafetado. Ok? Ponto. E linha de baixo agora, meus amigos, olha só. Então, é possível que exista, ok? Agora, finalizando aqui, gente. Lembra que eu havia falado no começo? Um ponto que mais se cobra na prova federal é quais são os bens pertencentes a cada entidade. Então, vamos lá. As terras devolutas. Professor, não sou formado em direito, não sei o que é. Ou então, professor, sou formado em direito, mas não lembro dessa porcaria. O que é isso? Então, vamos analisar? Então, coloca aí, gente. Anota aí. Terras devolutas são as terras que, historicamente, pertenciam à coroa ou ao Estado e que nunca, olha o nunca aí, sublinho nunca, nunca foram validamente transferidas a qualquer particular. Ponto. Mesma linha. Nessas terras estão, por exemplo, as capitanias hereditárias, que
não foram assumidas pelo português que havia sido nomeado pela coroa, ou ainda as áreas decorrentes de guerras, vírgula, entradas e bandeiras, guerras, entradas e bandeiras. Então, isso aí são terras devolutas, tá? Ponto. São terras, gente, que historicamente eram do Estado, né? Ficou lá sem ninguém usar, sem o Estado, sei lá, cercar e identificar que é dele. Aí, eventualmente, as pessoas até invadiram, como costuma acontecer, por exemplo, né? Em zonas do litoral, né? Coisas assim. E aí, então, acontecendo uma pataquada dessas, vai caber ao Estado retomá-las. Isso é uma terra devoluta, beleza? Terras devolutas, gente, está escrito aí, ó, pertencem aos estados onde se encontrarem, salvo algumas que especificamente pertençam à União e que a Constituição que listou, tá bom? Olha aí, gente, continuando. Linha de baixo. Terras dos índios. Amigos, estamos vivendo agora o momento de definição se haverá ou não marco temporal, tá? Se vai ter marco temporal ou não, ainda estamos para verificar qual vai ser a decisão do STF, essa novela. Enquanto não houver essa definição, vamos trabalhar da seguinte forma: as terras dos índios são aquelas que foram tradicionalmente ocupadas por tribos indígenas, certo? E coube ao Congresso Nacional realizar a demarcação e conversão em reserva indígena através de lei. Aí coloca ponto na mesma linha. Bom, será que é importante isso no concurso da FUNAI? O que você acha, né? Vamos lá, ponto, mesma linha. A terra convertida em reserva indígena por lei pelo Congresso Nacional passará a ser bem público federal, afetado para uso exclusivo da tribo indígena identificada. Ponto. Mesma linha. Cabe ao governo federal proteger essa área. E o homem civilizado, se é que isso existe, né, gente? O homem civilizado poderá penetrar ou explorar riquezas na reserva indígena, desde que obtenha prévia, capricha aí, resolução expedida pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional deverá ouvir previamente a tribo indígena envolvida e deverá garantir para essa tribo participação nos resultados econômicos da exploração. Entendi, professor. Joia? Belezura!
Então, gente, na dúvida, sempre deem mais ênfase às terras dos índios, né? Já que é um concurso FUNAI, né? Continuando, terrenos da Marinha. Coloca aí. É a faixa de 33 metros a partir da média das marés altas no litoral ou a partir da borda dos rios navegáveis que sofrem influência das marés. Ponto. Mesma linha. É um terreno de propriedade federal e, sobre essa área, o particular poderá obter direito de posse, sublinha aqui, posse, tá? Mediante, abre aspas, enfiteuse especial, fecha aspas, enfiteuse especial, ponto. O particular deverá pagar para a União uma taxa de ocupação chamada de foro. F-O-R-O, foro. E quando o particular for transferir esse seu bem a algum outro particular, será cobrada a taxa de laudemio, com M de Maria. Laudêmio, joia? Ponto. Aí, por favor, coloque na linha de baixo. Quem tem casa de frente ao mar não é proprietário do terreno, mas apenas ocupante da área sob posse. Legal? Ponto. E finalizando, meus amigos, olha aí, o próximo, né? Terreno reservado. Vamos ver o que é isso? Coloca aí. É a faixa de 15 metros contados a partir da borda dos rios navegáveis que não sofrem influência das marés. Tracinho. Esses terrenos pertencem aos estados e estarão sob ordem legal de passagem. Então, são áreas usadas para circulação, para passagem de bens, pessoas, veículos. Okidoki? Finalizando agora, gente, olha lá. Herança vacante, que raio é isso? Uma pessoa que tem bens, mas não tem herdeiro algum nessa vida e não faz testamento. A hora que ela morre, o que acontece com os bens dela? Os bens da pessoa que morre e que não tem herdeiros nem nada são arrecadados, são declarados como herança jacente, e aí, depois de um certo prazo, convertidos em herança vacante e transferidos para o domínio do município, ok? Onde se encontrem. Depois aqui, gente, olha lá,
Lagos, rios e correntes de água pertencem, em regra, à União. Coloquei o artigo para vocês lerem, tá? E em certos casos podem pertencer a estados. Pus o artigo para vocês entenderem quais são as exceções que vão fazer com que lagos, rios e correntes de água pertençam a estados. Penúltimo item, o potencial de energia hidráulica que se encontra em rios, como acontece, né, por exemplo, na região de Itaipu, por exemplo, tá? O potencial de energia hidráulica é da União, ainda que o rio esteja em um estado ou ainda que seja um rio estadual, tá? E para acabar, recursos minerais, o que inclui petróleo e gás, hein? Petróleo e gás, tá? Ouro, minérios de escavação, carvão, mineral, né? Tudo que estiver no subsolo, tá? Pertencem à União, ainda que sejam encontrados na propriedade de um determinado particular. Joia? Com isso, então, meus caros, nós fizemos aqui o estudo completo sobre conceito, classificação, regrinha, desapropriação, regime jurídico, alienabilidade e classificações cobráveis nessas provas. Utilizem esse material que eu preparei para vocês, junto com as anotações que fizemos em aula, e façam exercícios na plataforma do QC. Encontrando uma coisinha pitoresca, uma informaçãozinha a mais, transfira para o seu caderno, tá bom? Então agora, meus caros, na comemoração cívica do 7 de setembro, eu me despeço. Fiquem todos muito bem, te cuida aí, beijos e abraços, estudem bastante e fiquem com Deus, gente. Tchau.